Do meu ladinho no estúdio, Giovanni Nobre. Seja muito bem-vindo, Giovanni. Valeu, Babi. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Giovanni, que é jornalista, escritor e lançou já, que acabou de lançar a Galeria de Arte da Fifi, que está na minha mão. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube pode conferir. Eu já estou mostrando aqui um pouquinho do livro. Livro belíssimo e que acabou de ser lançado e já está quase esgotado. Que legal. Conta um pouquinho pra gente da história, Giovanni. Como é que isso surgiu, gente? É um livro, a Galeria de Arte da Fifi, um livro interativo. Eu vou mostrar depois, vou conversar mais com vocês sobre ele. Mas como é que foi a premissa do livro e como é que ele surgiu? Ele surge muito mais como uma relação de paternidade do que como uma relação de literatura. Assim, ainda que eu seja bastante apaixonado também por literatura, venho escrevendo profissionalmente há muito tempo, porque eu sou jornalista, né? E também já ataquei, assim, como crônica, conto, poesia, tem alguma coisa também que eu lido com isso desde o início dos anos 2000, lá com um blogzinho que eu tinha, enfim. Aí o livro ele surge por conta da relação minha com a minha filha no momento da pandemia, que quando eu estava em home office, ela estava comigo em casa, então eu tinha que dividir ali uma atenção entre o trabalho necessário e com ela, muito mais necessário ainda, né? De ter aquela atenção com ela. Em alguns momentos ela ficava entediada, porque ficava fechado em casa o tempo todo, né, na restrição ali do momento da pandemia. Então ela vinha para o meu colo, a gente brincava de desenhar. Esses desenhos eu fui guardando, sem ter ainda uma ideia de escrever um livro. Depois conheci a Nani, que é uma ilustradora muito boa lá do Paraná. Minha família é do Paraná também, a gente conheceu por amigos em comum, enfim. E aí a gente começou a ter ideia de como que seria bacana, talvez, traduzir... a minha filha é a Fifi, que está no livro, né? O nome dela é Clarice, mas a gente dá um apelidinho dela de Fifi. E aí a Nani fez a ilustração, a gente foi trabalhando junto num roteiro e nessa ilustração. A ilustração carrega muito da beleza que está o livro, né? Ele está muito bem bonito, acabado, assim, a edição, a ilustração. Então a Nani tem um poder fundamental aí no produto final do livro. Que a história do livro, no fim das contas, é um passeio por essa galeria de arte da Fifi, que nada mais é do que as ilustrações dela, enquanto criança, e aí ela convidando a gente, né, os pais, né, eu e a Carol, para dar um passeio por aquilo que seria essa galeria de arte da Fifi, que estaria aqueles desenhos espalhados pelo sofá da casa, por exemplo. E ali, no começo do livro, ela traz a gente para o universo infantil, de fantasia, dos livros... dos personagens de história em quadrinho e tudo mais também vão interagindo ali de alguma maneira nesse passeio, né, que ela vai mostrando pelos desenhos dela mesma. A Nani fez um trabalho de ilustração interessante que mescla a ilustração dela própria, né, enquanto ilustradora artista, com esses desenhos que a própria Clarice fez. Então, se você perceber os desenhos que estão emoldurados ao longo das páginas, eles são os desenhos que a Clarice fez comigo, né, que a gente ia rabiscando ali, colorindo. Então, é uma mistura. A ilustradora aí, na verdade, é a Nani, mas também é a Clarice, minha filha, que hoje está com quase 5 anos. Na época, ela tinha uns 2 aninhos. E eram uns rabiscos, assim, e tudo colorido e tudo mais e tal. E o pai guarda tudo, né? Então, ficou com todas as artes ali daquela galeria de arte da exposição dela. E é assim que surgiu a história de literatura infantil. É o meu primeiro livro que eu estou lançando. Tem uma experiência ali com poesia, conto, crônica, etc., mas para mim é muito emblemático ser o primeiro livro, porque é um primeiro livro para minha filha, né? Ele surge sendo para minha filha, e ser uma literatura infantil também simboliza algo que é o início, né? O começo ali até do letramento, né? Da cultura também. Então, para mim foi muito simbólico e emocionante também por conta disso. E olha, você que é pai e gosta de estudar sobre marcos do desenvolvimento, eu sou apaixonada agora com o filho, mas você é pai, tio, avó... Gente, tem uma coisa que é muito legal que eu estou aprendendo, que assim, eu adoro pegar esses livros para você mostrar figuras, mostrar ilustrações de objetos para ele começar a ver. Então assim, ó, tem tudo, tem peixinho, leão, urso, que aí vai dialogando com os outros livrinhos que ele tem. Mas também tem, desde o Coelhinho da Páscoa até o Coelhinho da Mônica, tem várias coisas que vão remetendo também à minha infância por aqui. Então o ratinho, o Ratibum, né? Olha o ratinho que toma banho, lava, aqui uma orelha, lava outra orelha.
eu não sou uma péssima cantora, né? O Diego, daqui a pouco a Amorim, nosso diretor da rádio, vai vir aqui me dar uma chamada. Ele se encanta, eu estou tentando cantar alguma coisa. Mas, assim, tem vários elementos também da cultura da gente, né? Dos pais e de objetos e de elementos dentro do livro que são muito legais para o aprendizado infantil, que reforçam esses marcos de entender categorias, de entender cores. Dá para trabalhar de forma pedagógica de maneiras interessantes com o livro. Foi dos intuitos ou foi surgindo realmente de forma mais espontânea mesmo? Eu leio os livros para Clarice dessa maneira que você está relatando, né? Porque, assim, criança, quando você começa a ler uma historinha, ela pede uma historinha, pede outra, pede outra, pede outra, e às vezes os livros em casa, por mais que a gente tenha bastante livro, ela tem uma prateleirinha cheia de livros, assim, no quartinho dela, mas às vezes a história vai ficando repetida, né? Porque ela quer a mesma história e tal, e às vezes... É o que você comentou, a ilustração vai nos guiando, né? Então eu tenho muito costume de ler um livro de diversas maneiras, várias vezes, porque você vai contando e mudando o diálogo e tudo mais. Esse livro proporciona um pouco isso. É a maneira de eu contar histórias para ela, né? Então ela vai passando, dando um passeio assim mesmo. E os elementos que estão aí, que você falou que remete à nossa cultura da nossa geração, né? Dos pais de agora, assim... De alguma maneira, na pandemia, eu acabava recuperando isso, porque enfiado em casa, e aí não tinha muito, já gastou tudo quanto é hora de desenho animado possível, ainda que eu não queria apresentar tão cedo o desenho animado, mas me vi obrigado naquele momento. O Castelo Rá-Tim-Bum fez parte, por exemplo, daquele momento nosso, porque em algum momento eu ligava ali para ela poder assistir, então existia um momento que ela só escovava o dente, querendo ver o ratinho escovando o dente do Castelo Rá-Tim-Bum. Então, isso... Era uma história que eu fiz para ela, primeiramente, né? E aí, depois que eu fui tomando contato com editoras e tal, até eu chegar na Casa Kids, que topou editar. Primeiramente, eu ia fazer um livro só meu para ela, para eu contar a historinha para ela, né? Depois que ele tomou forma de livro, propriamente dito, enquanto um produto presente em livraria, tá lá nas Circulares, aqui em Brasília, por exemplo, no Santuário Café, lá na Ponta da Zanotti também, enfim. A ideia original nem era editar, assim, mas ele foi ganhando vida quase que sozinho e acabou saindo como livro. E fiquei muito feliz, assim, ele teve uma boa receptividade pelas pessoas que são próximas no primeiro momento, né? Os pais dos amiguinhos da Clarice super se empolgaram e compraram, o pessoal do meu trabalho, do trabalho da minha esposa, mas para minha surpresa também está tendo uma saída legal com gente que a gente nunca viu, assim. Então já recebi feedback, por exemplo, no Instagram que eu falo sobre literatura, que é o @destravaletra, de gente que me manda mensagem e fala, pô, vi seu livro e tudo mais, porque o pessoal segue o Instagram e eu estou postando muito sobre o livro agora, né? Ali naquele Instagram eu busco falar sobre literatura de uma maneira muito em geral, né? Mas agora virou monotemático, estou falando só sobre o lançamento. E eu achei por ali recebi muito feedback de gente que eu nunca tinha visto, então isso é muito legal, assim, de gente que comprou pelo site da editora ou que acabou passando na livraria Circulares lá e comprou também e me deu um feedback, foi legal. Qual o endereço da livraria Circulares para a gente deixar? Ela tem 2 unidades, ela tem na 113 Norte aqui em Brasília. 113 Norte. Fica do lado de uma sorveteria, de um parquinho e tudo mais, então o evento de lançamento foi lá porque foi essa coisa, um programinha infantil completo, né? E eles abriram recentemente também uma unidade dentro do Café Quanto Café. Olha que delícia! Na 103 Norte. Que delícia. O Quanto ele tem uma sala anexa ao café e ali eles montaram uma segunda unidade, vamos dizer assim, das Circulares. Então você chega lá, tá Quanto Circulares. E, cara, é legal porque é uma livraria de rua. Uma livraria de rua significa um movimento de resistência, né? De conseguir ter aí a cultura, a literatura presente na cidade ali, né? E ela é uma livraria pequena. Por ser pequena, a curadoria de livros dela é muito sensacional. Para quem gosta de livro infantil, tem muita coisa boa, muita coisa legal. E para quem gosta de literatura em geral, romance, poesia, etc., assim, todos os melhores livros vão estar ali. Todos os vencedores recentes de Prêmio Jabuti, todos os Nobel recentes, etc. E esses do hype mesmo, Carla Madeira, Aline Bey, Ailton Krenak, etc. Que assim, você vai passar lá, você vai encontrar esses melhores livros assim que a crítica vai passando. E também tem muito de literatura independente. Eles abrem a porta para literatura independente. E aí tô eu lá, né? Pequeno escritor que estou começando agora, ainda desconhecido e tal. Então isso é muito legal, assim, eles conseguem fazer essa mescla mesmo num ambiente pequeno, eles conseguem ter os títulos bem variados, é bem curadoria, bacana. Né? Isso é o vale ouro hoje em dia, boa. Né? Curadoria. Os livros que eu compro para minha filha, eu costumo comprar todos lá, assim, porque eles têm
Eles ajudam mesmo, você chega lá, pede uma indicação, elas ajudam muito bem, assim, é bem legal. Que legal, olha que dica maravilhosa. Eu vou lá. Eu já sou fã do Quando Café, mas nessa nova versão eu não conhecia. E o Santuário, então, eu vivo lá já. O Santuário é legal demais. Adquiri a Galeria de Arte da Fifi no Santuário, ali no final da Asa Norte, 216 Norte. Né? 216 Norte. Ele é um restaurante muito bacana, voltado para a área residencial. Então, na rua, você não consegue enxergar ele. Ele está na altura da faixa de pedestre, mas virado para a área residencial, na 216 Norte. Eles têm um lema deles lá, que tem até pregado na parede, que é o Alimento Une. Isso é muito interessante, porque a gente acaba indo para lá e vai se encontrando, todo mundo conhece todo mundo lá. E aí o pessoal do restaurante conhece muito bem a Clarice também, conhece muito bem a Fifi. E ela chega lá, tem uns livros infantis, revistas e tal, que eles deixam ali. Tem um sofá gostoso também dentro do restaurante, a gente fica lá. Eu falei, cara, posso deixar um livro aqui? E aí elas toparam deixar ali, que tem uma espécie de uma prateleira com coisa de arte local. Colaborativa, camisa, como se fosse uma mercearia colaborativa dentro do restaurante. Então o livro está presente também no Santuário Café por conta disso, assim, desse espaço que a gente tomou o Santuário como se fosse nossa segunda casa, assim, todo tempo a gente está lá, assim. E a Clarice gosta, e então a gente acabou colocando lá também, apesar de não ser uma livraria. E um detalhe que eu achei muito legal, Giovanni, tem essa versão também de acessibilidade, teve uma preocupação com a acessibilidade também, né, em Braille. Isso é muito bacana, é uma proposta da própria editora. A Casa Kids, eles têm essa proposta de atuar com acessibilidade, e eles trouxeram, até te trouxe 2 exemplares, para você ver a diferença deles. Eles trazem uma coisa que eu não conhecia, eu não estou envolvido no meio de quem é deficiente visual, por exemplo, e tudo mais, então eu não conhecia o Braille. Sei como é, mas eu não conhecia como funciona, né? Quando eles me mostraram a proposta da edição encadernada, eu achei que ela seria algo um pouco mais simplória, por exemplo. Eu falei, pô, não, eu queria em formato do livro mais comum, né? Ele falou, não, o Braille, ele não é grampeado, porque se a pessoa estiver lendo ali, ela pode perfurar o dedo no grampo. Então, assim, eu acabei aprendendo essa ainda. Por isso que ele tem essas 2 versões. Uma encadernadinha, que dentro é o livro comum, desenhado, escrito, mas também com toda a escrita em Braille, né? E tem o livro capa comum. Também para quem quiser. E sem diferença de preço entre os dois, assim, também. Lindo. No fim das contas, os 2 estão disponíveis, também sem diferenciação de valor, assim, isso é bacana. E por fim, eu achei muito legal vocês deixarem espaço também para os próprios pais, para as crianças também terem sua obra exposta aqui, né? Tem uma parte bem interativo, né? O final ele são algumas páginas emolduradas, só que com o miolo em branco, né? Para as crianças poderem ali fazer parte da galeria de arte da Fifi e acabar desenhando ali junto, né? Então, acho que traz esse momento que a leitura de pais e filhos, tios, avós, enfim, interagindo com as crianças, ela é um momento de qualidade, né? Com os filhos de atenção plena e tudo mais. E aí, quando isso se desdobra para depois da leitura se tornar uma outra atividade, porque a criança cansa de uma atividade que gira em torno de uma mesmice, né? Então, assim, esse livro fiz pensando em, primeiro eu leio, depois já muda a brincadeira, vamos desenhar, então uma coisa puxa a outra ali para ele quase que durar mais também na mão da criança, né? Ela vai querer interagir e querer brincar. A Clarice é muito isso, assim, você começar a fazer uma coisa, ela já emenda uma coisa na outra, um livro no outro, uma brincadeira, de repente você está desenhando, daqui a pouco você já está brincando de pega-pega, é uma loucura, assim, ter criança é muito intenso, né, e ser muito intenso é legal porque nos transporta para outros mundos, assim, também. E, no fim das contas, ele é meu primeiro livro, vem como livro infantil, mas eu já estou com outro livro também engatilhado, que é um livro de poesia, que vai sair pela Ópera Editorial, que é uma editora também independente. E aí, uma coisa puxa a outra, né? Eu comecei a voltar para esse mundo de literatura, na verdade, né? Com esse livro, e aí você começa a ter contato com editoras e tal, e tinha uma que estava com chamada de originais, e eu busquei textos meus antigos, assim, já, eles eram do início dos anos 2000, quando eu tinha aquele blog que eu comentei aqui no início. Eu mantinha um blog no meu período de faculdade de jornalismo, e ali eu misturava muita coisa, misturava a reportagem que eu produzia, entrevista, conto, crônica. Minha ideia, enquanto estudante de jornalismo na época, era alimentar uma produção diária, como treinamento mesmo. E existia um festival internacional de teatro lá em Londrina, então eu aprimorava muito também resenha das peças teatrais e tal, mergulhei no universo de cultura no fim das contas.
Mas tinha dia que eu não tinha material para produzir, então eu fazia muita poesia, muita crônica e tal, para exercitar a escrita, né, no fim das contas. Escrever é um exercício. Você tem que estar ali diariamente praticando para aprimorar a palavra, métrica, musicalidade das palavras, enfim. E aí eu recuperei esses textos antigos e ele deve sair agora no segundo semestre também. Ele está em fase de edição e ele vai trazer na capa a fotografia clicada pela fotógrafa Marina Teles. Ela é filha da jornalista Giovanna Teles, que trabalhou contigo já, né? Já. E ela é uma ótima fotógrafa, então é uma fotografia de um beija-flor, assim, maravilhosa fotografia, assim, e a editora vai trazer na capa do livro também, tá para o segundo semestre, e aí a gente pode ir falando mais dele assim também. E no fim das contas isso me trouxe também para o universo de voltar a escrever diariamente uma escrita voltada para a literatura, que tinha ficado um pouquinho mais esquecida, e aí estou também exercitando mais coisas, assim, para ver se eu aproveito isso enquanto um fôlego, uma onda para poder escrever mais coisas, né? Então, a gente deixa, hábito. Tenho exercitado, e isso é muito legal. Tudo isso. Joane, muito obrigada pela participação. Só reforço nos ouvintes, quem quiser saber, quem quiser comprar o livro, onde está, e reforço também a sua página no Instagram. Hoje ele está em 4 lugares. Ele está no meu perfil no Instagram, que é o @destravaletra, onde eu falo sobre literatura em geral, e o livro vai estar disponível lá se alguém quiser me mandar uma mensagem privada por lá, por exemplo. Ele está também no site da editora Casa Kids. Se colocar no Google Casa Kids e a Galeria de Arte da Fifi, que é o título do livro, acha rapidinho, tanto na versão em braille quanto na capa comum. E as 2 versões também estão disponíveis nas 2 unidades da Livraria Circulares, na Asa Norte, na 113 Norte e na 103 Norte, que é a unidade de dentro do Quanto Café, e também no Santuária Café, que fica na 216 Norte. Tudo aqui em Brasília. Em breve vai estar também em outras livrarias físicas, tanto aqui em Brasília quanto no interior do Paraná, de onde é minha família. Então, ali em Londrina e em Curitiba também vai ter disponível em algumas livrarias físicas, mas principalmente nesses canais que eu comentei, onde vai sair literatura independente, a tiragem é baixinha, mas está disponível nesses locais. Perfeito. Muito obrigada, Giovanni. Então, te espero para o segundo semestre aí, para outra publicação. Legal, vamos falando. Obrigado.